A gente tá gravando esse live de react todos os sábados. Beleza, galera? Então, vamos ver o que o Papyrus preparou para nós. Não conheço a lore e a história do Rei Gelado, apesar da gente ter ouvido alguma coisa do Ice Fiend e eu ter entendido a questão da coroa. Não conheço a história do Rei Gelado em si, então tô curiosa. Dito isso, vamos para a música e play. Tá, entendo que o nome dele era Simon, né? Porque tem ele ali e uma menina, então deve ser o Simon e a Beth. Tá. Essa é a história de dois mundos tão frios que se uniram à magia, pensando em ter de volta o que um dia sumiu. Não me perdoe por isso, mas o que for preciso eu irei fazer. Mesmo se tudo no fim eu perder, eu vou te proteger. Eu tento ser forte, mas não posso salvar minha sanidade. Meu nome é Simon Petrikov, eu perdi minha sorte no dia que eu cometi um erro fatal por minha ingenuidade. Coloquei a coroa, então recebi segredos sobre a neve e sobre o gelo. Ela me entregava. Segredo sobre o quê? Não tem. Segredos sobre a neve e sobre o gelo. Segredo sobre neve e sobre gelo. Entregava poder, mas também me rodeava de medo. Me olhou com os olhos cheios de terror. Oh, oh, oh. Minha mente controlada por uma geada. Não pude notar até quando me disse: Você tá me dando medo. nada é mais forte que o gelo. Correu em desespero e desde então eu só sinto frio em meu coração. Mesmo 1000 anos depois não pude esquecer. A coroa não funciona, eu irei morrer. Com a ajuda de Marceline eu posso voltar pro passado. Beth, eu vim do futuro para lhe dar um recado. Eu não fui o culpado. Beth, eu irei morrer. Por que com a ajuda da Marceline? Caramba, agora que eu entendi a correlação dele com a Marceline. Com a ajuda de Marceline eu posso voltar pro passado. Ela tá com um bebê no Eu vim colo? do futuro para lhe dar um recado. Eu não fui o culpado. A coroa me deixou louco e desde então eu nunca mais te vi. Mas sem você ao meu lado eu não sei o que eu faço. Simon, acho que eu entendi. Se você não pode voltar ao passado, então eu mesma irei pro futuro. Se a sanidade sumiu, Nossa, tô somente arrepiada. está por um fio. Eu mesma vou te salvar de todo esse frio. Eu te juro que foi a coroa, não eu. Tadinho. Me mantém vivo, mas também me enlouquecer. Eu farei feitiçaria por toda a minha vida. Eu não quero te perder. Tô Igual toda arrepiada. aquele dia. Divididos por essa loucura, unidos pela magia. Eu me encontro agora no futuro. Caramba, cara, tadinho. Ela passou então todo, né, sem ser o Simon que fala com ela no passado, né? Quando ela fala que ele tá dando medo, né, etc, ela não tem a concepção de que não é ele de verdade, né? Imagina a dor de você ver alguém que você ama tanto te causar medo e a dor de, né, você saber que você fez tanto mal pra alguém que você ama e essa pessoa acha que genuinamente foi você, que foi uma escolha sua causar isso. Cara, tadinho. Tadinhos, né? Divididos por essa loucura, unidos pela magia. Eu me encontro agora no futuro. Pra salvar a mente de Simon, farei de tudo. Elementos que descubro, vagando por esse mundo. Se usar magia, joga sujo, então vamos jogar sujo. Decifrando a mente do mágico pra ter poder. Recebendo a loucura e conhecimento pra mim. Carregando em meu ser, eu já sei o que fazer. O livro necessário deve estar com guerreiro fino. A magia não me faz feliz, mas me domina. O sentimento de te ver melhor me contamina. De dentro pra fora, perdendo a sanidade. Ela Quem eu também? sou agora, nem eu sei de verdade. O outro mundo está em minhas mãos. Não posso usá-lo para consertar essa confusão. Os elementos do Teândio não é minha missão. Tenho outra ideia pra esse poder. Levar o Simon de volta pro passado, pra
irradia um grande mal por um caos. Fazer o Simon e a coroa que mantém com vida o estágio original. Caramba, mas Perdi como que aquele bicho vai fazer? Eu não entendi qual que é a relação desse bicho, dela ter trazido esse bicho pra que isso aconteça, né? De levar eles pro estágio original. por um caos. Fazer o Simon e a coroa que mantém com vida o estágio original. Eu já te perdi uma vez e de novo eu não vou perder. Perdido pra coroa. Eu já sei qual vai ser. Eu não posso destruir esse mal presente, então eu irei fazer diferente. Nossa, tô toda arrepiada. Poder proteger o Simon pra sempre. Betty! Não, minha Betty, minha princesa, por quê? Frio, eu te juro que foi a coroa, não eu. Frio, me mantém vivo, mas também me enlouquecer. Eu farei feitiçaria por toda a minha vida. Eu não quero te perder igual aquele dia. Divididos por essa loucura, unidos pela magia. Isso dói demais. Tudo que eu sinto é o frio. A magia não me faz Tô arrepiada. feliz. Mas ilumina mesmo assim. Isso dói demais. Foi a coroa. E foi a coroa com os dois, né? Porque no final ela também, né, se deixa enlouquecer pela coroa pra que ele fique bem. Mas eu não entendi. Depois que ela fala que traz aquele monstro, ele de fato consegue voltar pro passado. Eu entendo, pra voltar pra esse estágio original. Eu entendo que consiga, porque quando ela pega a coroa, ele corre até ela e etc, ele chora. E do que eu entendi, a Betty do passado que vai pro futuro. Não é como se eles conversassem com a Betty do próprio futuro. A Betty do passado vai pro futuro. Então, na minha concepção... Tá, é a Betty do passado, então, e ele de fato consegue... Tá, do que eu entendi, a Betty do passado vai pro futuro. E aí no futuro ela faz todas as pesquisas lá, que ela vai fazer o teste, não dá certo o teste. E aí ela entende que ao invés de tentar fazer ele voltar pro passado, ele volta no estágio inicial antes dele colocar a coroa. Mas me surge uma dúvida, que se for o Simon do presente, como que ele lembra dela, entendeu? Tipo assim, se ela é a Betty do passado que veio pro futuro, se ele volta pro estágio inicial, como que ele tem as mesmas memórias de passado? Talvez seja por questão de que ela naquele tempo existia ali naquela linha temporal, não sei, enfim. Mas posso estar divagando também, pode ser muito mais simples do que a minha cabeça perturbada fica raciocinando. Eu gostei muito da música, achei muito bonita a letra. Eu não lembro se mostrou no início da música. Eu mesma falei, né? É a Mystery que cantou com o Papyrus. Incrível a voz dos dois, eu achei que a letra ficou linda, né? Ela falando, né, quando ela vai colocar a coroa, que ela deseja, né, assumir, né, que ela deseja proteger ele, que ela que quer fazer isso. E assim, é diferente, porque quando o Simon coloca a coroa, ele não sabe das consequências que a coroa vai causar para ele, né? Agora Betty não, em prol da pessoa que ela ama, ela escolhe por colocar a coroa na cabeça. E eu acho isso incrível, assim, incrível mesmo. Então eu achei muito, muito legal, achei muito bonito também. Fiquei bem curiosa, assim, para saber mais coisas sobre isso. Porque então, do que eu entendi... Porque o que eu vi de Hora de Aventura, o Rei Gelado, ele é o Rei Gelado. Isso é mais pro final da obra, em que ele volta a ser o Simon, tipo, tem um final feliz que ele volta a ser o Simon. Na minha concepção, era isso que deu a entender, porque ela vai com a coroa, né? Não sei se ele chega a pegar a coroa de volta em algum momento, etc. Mas do que eu entendi, é como se isso
se isso, né, no caso ele tivesse sido resolvido, assim. Bom, a gente já começou a ver a história do Simon e da Beth, que pelo que eu entendi, ela salva ele, né, ela se sacrifica no sentido de colocar a coroa para que ele pudesse viver, só que agora a gente vai ver de fato, né, chama Papiros da Batata Cada Vez Mais Frio, Simon Petrikov, o Rei Gelado. Então vamos ver, que eu acho que talvez essas duas músicas aí do Papiros ajude, né, a destrinchar mais essa história pra gente. Já vou deixar meu like aqui, então você deixa seu like aí também. E sem mais delongas, bora pra música play. Beat Caos. Não acredito em magia. Eu sempre fui alguém cético, mas tudo mudou em minha vida. Por causa desse objeto eu coloquei na minha cabeça porque achava engraçado. E as vozes, visões estão por todos os lados. Eu tinha tido uma percepção de que ele não colocava na cabeça a troco de nada, que ele colocava porque ele achava que seria alguma coisa boa, mas não, ele coloca na cabeça porque ele acha engraçado, ele veste a coroa totalmente sem querer. Eu não sei se eu já vi essa informação e eu não lembro, mas, caralho, eu achei isso bizarro agora. Ele coloca de brincadeira mesmo, assim, ele não tem a percepção de qualquer coisa em relação à magia dela. Eu coloquei na minha cabeça porque achava engraçado. E as vozes, visões estão por todos os lados. Eu me toquei, tudo que eu causei. A minha esposa Beth eu assustei. Enquanto minha sanidade se vai, preciso controlar a minha cabeça. Essa eu vou te achar, minha princesa. Ela me conta segredos sobre a neve, sobre o gelo. Minha mente está por um fio e meu coração cada vez mais frio. Ele canta isso na música do Simon com a Beth. Tudo que eu sinto é o frio. O rei gelado surgiu. Depois da guerra, a coroa é o que me mantém vivo pra poder agir. Uma criança chorando. Qual guerra que é essa? Porque eu lembro que quando eu vi vídeo do Ice Fin, aconteceu uma catástrofe também que ele estava envolvido. É esse mesmo contexto, só que o Ice Fin é uma coisa paralela, né? É a mesma coisa, só que nessa realidade aqui, em que é o Rei Gelado que coloca, e que é o Simon que coloca a coroa. Depois da guerra, a coroa é o que me mantém vivo pra poder agir. Uma criança chorando ali. Pra que chorar se podemos sorrir? Eu sei que minha sanidade não vai durar. Eu sei que minha consciência não vai aguentar. Sei que sorte dessa garota chata. Celine, a coroa está me dominando. Depois somos só nós dois, mas a coroa quase já me corrompeu. Celine, seja forte, me perdoe minha amiga, mas isso é um adeus. Eu preciso aguentar firme pra achar o pai da Marceline. Eu não posso só deixar ela. Descobriu como falar com o rei da noitosfera. Eu completei a minha última missão. Se eu machucar alguém, me perdoa. Minha sanidade se vai por completo. Não existe mais Simon, somente a coroa. Ela me conta segredos sobre a neve, sobre o gelo. Minha mente está por um fio e meu coração cada vez mais frio.
tô me sentindo desaparecer. Eu nem me lembro o que me fez dizer. Mas só se lembra que me viu nada boa. Eu juro, não foi eu, foi a coroa. Foi as coroas. Me perdoa pelo que eu possa fazer quando eu não lembrar de você. Eu não entendi se essa parte tava de fato falando da Marceline, quando eles, mas eu acho que não, acho que tava fazendo um link com a música do Simon com a Beth, porque ela fala também naquela música, né? Me perdoa o que eu posso fazer quando lembrar de você. Isso me pegou muito. Eu gostei muito de saber mais sobre a história, porque o que eu entendi é que tem uma guerra, e ele parece que contribui muito nessa guerra, usando justamente esse poder da coroa. Só que ele ainda tem o Simon, né? Ele ainda é o Simon. Então ele sente que a coroa cada vez mais tá ali, tá dominando ele, mas ele ainda consegue aguentar. E por ele ver a Marceline sozinha, ele meio que... E do que eu entendi, não é... Ele chama ela de minha amiga, né? Na letra. Então acho que talvez pra ela ele tenha uma configuração de pai. Não sei. Pelo menos na minha percepção, parece que é isso. Mas aí eu fiquei muito emocionada porque ele se afasta dela porque ele sabe que o poder da coroa tá corrompendo ele, e ele também se afasta porque ele precisa ir que ele fala que vai achar o pai da Marceline, porque ele não pode deixar ela sozinha, e parece que ele cumpre, não sei se exatamente a questão de achar o pai dela, de juntar os dois ou etc, mas ele fala que cumpriu a última missão, que era que ele não podia deixar ela sozinha, né? E aí ele não é que ele tá de bem, né? Mas ele é tomado pela coroa. Meu Deus, bati minha perna na mesa. Quando isso, né? Depois que isso acontece. Então ele de fato resistiu e ficou firme pra conseguir sustentar a última sanidade dele pra conseguir, né? Não deixar ela sozinha, pra conseguir cumprir essa última missão dele. Ai, cara, que coisa bonita. E agora vamos para a segunda música, porque essa daqui chama Cada Vez Mais Frio, né, que é desse processo de ser corrompido pela coroa. E a outra música chama Uma Segunda Chance, que é a parte 2. Nessa primeira música eu adorei a voz do Papyrus, eu achei sensacional a letra. Eu acho que contou muito bem a história. Isso pra mim foi o ponto-chave, porque como eu não conheço a história, eu não sabia como eles se conheceram, eu não sabia do significado que a Marceline tinha pra ele. Dos episódios que eu assisti ali, acho que provavelmente eram da primeira temporada de Hora de Aventura, mas enfim, todos esses que eu já vi a Marceline, eu de fato não sabia. Nas outras coisas que eu trouxe aqui pro canal, comecei a entender que eles tinham uma correlação, mas até essa música eu não sabia qual era essa correlação. E ele literalmente salva ela, né? Ela era ali só uma criancinha chorando. E ele... Ai, cara. Bom, a segunda música chama Uma Segunda Chance. Simon Petrikov, Rei Gelado. Do que eu vi na música do Simon com a Beth ela coloca a coroa, né? Então ele volta a ser o Simon, né? Então ela tira dele, né, esse peso. Então vamos lá, vamos ver o que significa essa segunda chance. Eu entendo que pelo título talvez seja o pós, né? Depois de poder voltar a ser ele mesmo. Peraí, o que tá escrito? Tá, as duas foram ouvidas. Beleza, show, vamos lá. Beth? Não, minha Beth. Minha Foi o final da música dele com a Beth. Recuperei a minha sanidade, mas perdi meus poderes. Sou só mais um humano na cidade, mas não sou igual a ele. Passei 10 anos sem a coroa, 10 anos que a Beth fez sua escolha. Nossa, eu tô toda arrepiada. Passa 10 anos. 10 anos sem a O cabelo dele branquinho. 10 anos que a Beth fez sua escolha. E eu me sinto sem propósito, mas de tudo bem. As sombras de um passado me seguem, Fiona e Kate. Beth, você fez sua escolha, eu posso fazer também. Pra te encontrar só mais uma vez. Abra o caminho e
conceda-me passagem. Na minha cabeça uma Ritual. luz é um portal. Fiona Cake se tornam realidade. É muita coisa, isso não pode ser real. Fiona Cake? Mestre dos dedos, é muito portal. Fiona Cake se tornam realidade. Fiona Cake? Ai, tá, eles vão... Caramba, que maneiro! Sai o gatinho, né, daqui. Cara, que maneiro! Porque tem uma outra realidade em que o Finn é... Ai, cara, que incrível! Que se tornam realidade. É muita coisa, isso não pode ser real. Fiona. Mestre dos desejos, Prismo, me explique o que está acontecendo. Universo proibido, guardado na minha cabeça. Tudo elas perdeu, magia é igual o meu. Eu sei como consertar o que aconteceu. Para deter os cara velho, atravessar o multiverso. Atrás de uma coroa, atrás do meu pior lado. Consertar seu universo, meu propósito que eu quero. Eu vou voltar a ser rei gelado. Atravessar o multiverso, então irei encontrar o que eu mais quero e ter uma segunda chance que eu não pude aproveitar. E por isso decidi que eu mesmo iria mudar. Tudo, 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 tudo. Eu vou consertar o seu mundo, 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 mundo. Porque eu fiz a minha escolha. Eu vou pôr de novo a coroa. Regelado outra vez, buscando a coroa. E nesse universo, um fim de gelo desistiu dela. No próximo mesma. universo, um Simon que deu certo. Caramba, que E o seu legal. nome é o rei do inferno. Só mais mentiras no fim, vê todo estranho. Sempre vai existir loucura onde tiver um rei gelado. Tantos vampiros, o que houve com esse mundo? Aqui eu e Marcy não ficamos juntos. Ela fica meio... Pô, primeiro parece ele um Simon que deu certo e parece que ele é um tipo um pianista, né? E aí ele fala que nesse universo que é cheio de... que nessa realidade ali que é cheia de vampiros, ele e a Marcelina não ficam juntos. Então parece que... que aí ele colocando ela no carro, eles seguem outro caminho. Cara, que é isso? E o Ice Finn é daí, então. Ai, cara. Se não ficamos juntos. Causa restaurar. Eu e Marcy não ficamos juntos. Causa restaurado. Mundo perdido. Todos morreram. Só sobrou Bimo. Só consigo pensar na Betty. Bimo nos fala sobre um Jerry. Eu só consigo lembrar do seu belo sorriso. Ela sacrificou tudo pra ficar comigo. Eu sou pior que existe. Esse tal de Jerry é o Lich. Mago de gelo se levantou. O quê? Lich não tem mais um propósito. Toda a vida que exterminou. É ele que mata todo mundo. Na frente de conquistamos, Beth ainda está aí. Desperdício que fez por mim, meu propósito eu perdi. Mais uma amiga e uma carta precisam de algo meu. Elas irão aproveitar mais do que eu. Simon, Beth, eu sempre sacrifiquei o que eu tinha por você. Beth, eu sinto muito. E não me arrependo de nada que eu fiz. Não foi assim que aconteceu. Eu entendo o que quer dizer. O rei gelado não era eu. E eu posso seguir sem você. E eu vou continuar. Obrigado, Fiona Cake. No fim, pude ajudar a salvar o mundo de vocês. Pra trás, deixar o passado. Betty, obrigado. Você foi uma experiência maravilhosa. E você foi tudo. Foi tudo pra mim. Atravessar o multiverso, então irei encontrar o que eu mais quero e ter uma segunda chance que eu não pude aproveitar. E por isso decidi que eu mesmo iria mudar. Tudo, 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 tudo. Eu vou aproveitar esse mundo, 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 mundo. Porque eu fiz a minha escolha. Eu não vou por mais a coroa. Eu vou viver por mim.
Caramba, que... Eu espero de verdade que esse homem não sofra mais depois disso. E, pelo amor de Deus, me falem que ele não sofre mais. Por favor, eu não aguento mais. Não aguento mais ver ele sofrer. Eu não aguento mais ver ele sofrer. Cara, muito bonito. Que coisa bonita. Porque ele vai... Ele volta a ser quem era. E mesmo 10 anos depois de tudo, ele ainda tá disposto, né? Ele passa... Porque quando a Beth... A Beth, ela assume a coroa, né? Sem saber de fato como é estar com a coroa, né? Então ela só pega aquele fardo pra ela e vai. Agora ele não, ele já teve naquele lugar, ele já teve naquele papel. E ele mesmo assim quer, mesmo depois de tanto tempo, voltar a assumir aquele papel pra livrar a pessoa que ele ama daquele fardo. E aí tem toda essa jornada que passa, né? E que algumas coisas eu entendi, tipo aquela parte do Ice Finn e etc. Tem uma parte ali, por exemplo, que tem um cara que agora eu não vou esquecer o nome, apesar deles falarem na música, que eu achei engraçado, porque tem um conceito muito interessante, né? Porque a missão dele, né, o propósito dele era a destruição. Aí ele destrói tudo, e agora ele tá sem propósito, né? Então, achei isso muito legal também. Achei legal a diferença da realidade ali da Marceline, que ele e ela não ficam juntos, mas aparentemente eles rodam, né, em muitas realidades. E aí, cara, esse final me pegou muito, né? Porque às vezes a gente tá preso dentro da nossa própria ótica e do nosso próprio sofrimento e da nossa própria vivência. E é isso que tá acontecendo com ele, né? De tudo que ele passou, de tudo que ele sofreu e de não ter ao lado dele a mulher que ele amou, ele se prende nesse passado, né? Mesmo aceitando a escolha dela por alguns anos, ele não aceita aquilo e ele vai atrás de mudar a escolha dela, né? E aí, quando ele tá decidido, ele sabe o que ele quer fazer. E aí, ele... Do que eu entendi ali, tem um outro... tem um outro Simon ali, né? Ele tá ali, do que eu entendi, aquela cena ali, aquilo ocorreu entre o Simon daquela realidade e a Beth daquela realidade, né? E eles estão se despedindo, né? Ela tá indo embora e ela fala pra ele, né? Você foi uma experiência incrível. E ele fala, e você foi tudo. E eu acho que aí talvez caia uma ficha no Simon de que, pô... talvez eu esteja vivendo em prol da existência dos outros e não em prol da minha própria existência, né? Então, muito legal ele falando, né? Eu não vou vestir a coroa, eu vou viver por mim, né? Então, ele, de fato, não acha a Beth, na realidade dele, a que tá com a coroa, né? Ele só decide que ele vai mesmo viver por ele, que ele vai ter a vida dele, que ele vai seguir. Então, ai, cara, que incrível, que personagem incrível. Fico muito feliz dele ter um final feliz, digamos assim, né? Um caminho diferente. E gostei, eu acho, da música, ou do desenho. Eu não sei se o desenho mostra mais dele depois. Mas se não mostrar, pra mim é completamente satisfeito e muito bonito. Também que aquilo se encerre de forma aberta, de tipo assim, agora ele vai seguir a própria jornada, né? E talvez ali não seja apresentado mais coisas sobre ele, porque é ele mesmo que vai seguir seu próprio caminho, se descobrir, se conhecer e etc. Então eu achei muito bonito. E esse negócio de você foi uma experiência incrível, e ele falando, e você foi tudo. Cara, isso é uma coisa que particularmente me pegou muito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, clica no botão de hypar. Vem com a gente pro Discord, link tá na descrição. E por lá você sabe quando vai ter live de react ou live vendo Hora de Aventura. Quem sabe, não sei. Até o próximo vídeo, um beijo enorme e tchau, tchau.